Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus, o Senhor nos concede mais um momento de adorá-lo, um momento para bendizê-lo, como já foi falado aqui. Além da vida, das bênçãos do Senhor, também louvamos pela grata oportunidade que o Senhor nos concede mais um ano de existência nessa cidade. Estamos gratos ao Senhor por isso. E agora nós vamos ouvir a exposição da palavra, a sua voz. Nós não vamos seguir a ordem de Corinto. Eu tinha preparado já esse sermão há algum tempo, esperando justamente essa data. Então eu queria que você abrisse aí para nós lermos Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Será a nossa exposição pela manhã. À noite será toda a epístola de 2 João, ou a epístola de João, a segunda. Mateus capítulo 5, um texto muito conhecido de vocês, acredito, plenamente. Mateus capítulo 5, verso número 13 ao verso número 16. Diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Santificado seja o teu nome, Senhor, que já nos fala nesta manhã, e rogamos que continues a falar, pois sempre, Senhor, que nos reunimos para te adorar e te ouvir, que se há rebeldia em nossos corações, que o Senhor, Deus, nos converta, que o Senhor amoleça nossas vidas, através da tua poderosa voz, em nome de Cristo, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Acompanhando os fatos que se desenrolam entre israelitas e palestinos, estarrece ver as atrocidades que estão sendo cometidas. Reportagens denunciam homens queimados vivos, crianças decapitadas, mulheres estupradas, idosos torturados e mortos. E por mais que alguns queiram apresentar justificativas, nada, nem mesmo uma paixão política, pode cegar, anestesiar as perversidades que lá estão sendo cometidas. Não obstante, é crucial refletir sobre algo muito importante em toda essa história. Sempre houve muita expectativa sobre o homem. Pensadores, filósofos, poetas, líderes políticos, com o pressuposto da teoria da evolução, não no sentido biológico, mas filosófico da coisa, concluíram no século XX que o homem progrediria, se desenvolveria, iria se aprimorar. Em outras palavras, o homem em processo de evolução animalesca, com o passar do tempo, atingiria certo nível de desenvolvimento, extinguindo guerras, erradicando enfermidades, trazendo o fim ao sofrimento. Era o otimismo, o sonho de uma sociedade ideal. Todavia, esse otimismo foi desmentido pelo próprio homem. 2 guerras mundiais eclodiram. Por exemplo, em termos de doenças, o vírus Ebola e HIV surgiram, ceifando milhares de vidas. Recentemente, aqui no Brasil, tivemos uma pandemia com indícios de manipulação humana, na qual o mundo sofreu, que aterrorizou a população, enquanto os políticos roubavam sem dó nem piedade.
no mesmo instante em que a Corte Suprema planejava colocar o maior ladrão da história desse país em liberdade. Hoje ele é presidente da República, auxiliado pelos deuses de toga. Enfim, a história não deixa negar, o tempo vai passando e o homem continua apodrecendo, desmentindo todo o sonhado otimismo do século XX. Com tudo isso, nós não deveríamos, como cristãos, ficar surpresos com a condição humana. Porque Jesus disse: vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo. Essas palavras foram dirigidas aos discípulos. Elas fazem parte de um longo discurso que se desenvolve a partir das bem-aventuranças, descrevendo o perfil de um cristão, isto é, como todo filho de Deus deve viver perante o mundo. Destaque, aqui não se descreve um cristão em particular, alguém que está acima da média. Mas as bem-aventuranças são virtudes, santas virtudes de todo e qualquer dos seguidores de Cristo. Portanto, o que se espera a partir da leitura do Sermão do Monte, que todo filho de Deus que serve a Deus manifeste essas qualidades. Claro que isso vai incomodar o mundo. Ao manifestá-las, inevitavelmente Cristo disse que sofreriam perseguições, haverá oposição aos genuínos discípulos de Cristo. E entendo perfeitamente que não está em vista puramente causas sociais, raciais, políticas, mas esse sentimento se acha radicado na religião. Mas por que haverá oposição àqueles que vivem em harmonia com a vontade divina? Porque o pressuposto é que o mundo é corrompido e está em plena atividade, em oposição a Cristo. E essa é a base do texto de hoje. O texto aponta para uma corrupção generalizada, clamando urgentemente por uma atuação santa por parte do cristão. Logicamente, falará sobre como o cristão genuíno, ele atua nessa corrupção, salgando a podridão, iluminando as trevas da humanidade. Ilustrado pelo significado de serem sal e luz nesse mundo depravado, afirma categoricamente que os filhos de Deus são os únicos capazes de impedir a degradação da humanidade, o que nos deve fazer pensar quem somos neste mundo. Que o Senhor prospere suas palavras em nossos corações, guiando-nos a manifestar as virtudes que Ele nos chamou a viver. Em meio às atrocidades e desilusões deste mundo, que possamos verdadeiramente ser sal e luz, contribuindo para a transformação e restauração segundo a vontade divina. Vamos voltar novamente aos versos número 13. E se você reparar, a parte A do verso 13 e a parte A do verso 14 diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Palavras, irmãos, que definem o perfil do cristão, ao mesmo instante que descreve a real condição do mundo que vivemos. Observem qual a linguagem bíblica sobre a humanidade. Desde a queda, não há outra definição: corrupção. Por exemplo, já nos primórdios da humanidade, em Gênesis, por exemplo, no capítulo 6, verso de número 3, relata Deus dizendo: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O Senhor declara a forma como Ele percebe a percepção divina a respeito da humanidade. Ele enxerga, e não tem definição melhor do que a divina, que o homem é por natureza inclinado ao mal desde seu nascimento. A inclinação é tamanha que o dilúvio foi uma demonstração
do juízo divino diante de tamanha depravação. Por isso, como bons calvinistas que somos, cremos que a depravação total do homem, primeiro ponto do calvinismo, implica dizer que o pecado afetou todas as partes da humanidade, não somente o corpo, não somente as emoções, mas igualmente a carne, o espírito, a mente, as emoções, os desejos, os motivos e a vontade, tudo junto. Logicamente, entende-se que existe uma podridão e a tendência é poluição, imundícia mais ainda. O mundo jaz no maligno, disse João na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 19. Não que o mundo pertença a Satanás, mas sim que ele é o agente que conduz a humanidade apodrecendo-a mais e mais. Isso é testemunhado por todos os lados. Falando em termos agora atuais, chegou a modernidade, passamos para a pós-modernidade, temos as evoluções científicas, temos a tecnologia, mas observem que o perfil humano é o mesmo. O homem continua o mesmo, piorando a cada dia. Entretanto, observem, irmãos, que a humanidade se julga iluminada. Erguem-se os filósofos de nossa geração, trazendo soluções, orientações, propondo salvar o homem das suas infinitas indagações. Todavia, quando se pergunta qual o fator primariamente responsável por todo esse problema, eles simplesmente não têm resposta. Não há nada o que dizer. Intelectualmente são incapazes de encontrar a solução por intermédio da idolatrada razão. Ainda assim, a Bíblia explica a razão dessa ignorância. São cegos, embora vejam, loucos, embora sábios ao mundo. Paulo disse: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Romanos 1, 21, 22. Mas Paulo ainda acrescenta: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, no verso 25. Considerem então o pressuposto paulino. O conhecimento humano é meramente mecânico e científico. Quando o assunto é os vitais problemas da vida, do ser e da existência, a ignorância predomina. Enfim, o homem é depravado, o homem é corrupto, o homem é ignorante. Volto a perguntar: por que então Jesus disse que somos sal da terra e luz do mundo nesse mundo tão corrompido? Precisamos, antes de tudo, irmãos, encarar uma coisa importante. O crente, o cristão, ele não é uma pessoa isolada. Nós não somos adeptos do monasticismo, vivendo separados da sociedade. Isso, inclusive, é reprovado pelas Escrituras, pois o cristão, ele não vive em isolamento social, ele não vive em isolamento espiritual, mas sim, ele cumpre um propósito no mundo em questão. Ele foi salvo e salvo por Cristo para que ele cumpra um propósito nesta sociedade. Então o crente, ele atua no mundo, não fora do mundo. Ele atua na constante relação com o mundo, não fora do mundo. E isso é importantíssimo para o mundo caído, para a humanidade que apodrece, vagando cegamente. Jesus chegou a dizer: lembro, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Quando pensamos no sal, ele é essencialmente diferente do material ao qual é aplicado. E, em certo sentido, o sal exerce todas as suas virtudes em razão dessa diferença. O cristão, então, difere desse mundo porque ele é sal.
O crente é uma pessoa essencialmente diferente de todas as outras criaturas, que é algo evidenciado pelas Escrituras. Paulo, por exemplo, quando escreve a Tito, no capítulo 3, verso 3, ele diz assim: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Faz necessário ainda observar o que ele diz à igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter o que repartir com o necessitado. Acrescentamos ainda suas palavras aos Romanos, no capítulo 13. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, mas nem em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes. Paulo diz: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Ambos os versos apresentam um rompimento com uma condição anterior. Algo que se vivia foi simplesmente rejeitados. Vivíamos nos moldes da corrupção, vivíamos inseridos nessa corrupção e corrompidos. Mas agora nós fomos incluídos numa nova essência, e essa nova essência se opõe à realidade dessa existência. Nós somos diferentes, nós somos sal porque nós diferimos dessa realidade. Então isso nos ajuda a entender, compreender o tema do salgar e iluminar o mundo. Veja novamente o verso número 13 na sua plenitude. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O crente é enfaticamente uma pessoa separada, distinta do mundo. Por isso, sua atuação nessa vida faz toda a diferença para a humanidade. Pensemos qual é a função específica do sal. Ainda que o sal tenha muitas características, seu poder de preservação está em vista. Imaginemos uma carne ilustrada como o mundo. Na superfície da carne existem germes, oriundos tanto do animal, tanto do ar, como do manuseio da carne. Esses germes agem e ameaçam a decomposição da carne. Agora pensemos na época. Imaginemos um mundo que não tinha frigoríficos, geladeiras. Então o sal consistia em preservar aquele pedaço de carne, agindo para impedir o avanço dos agentes de apodrecimento. Mas antes de tocarmos pontualmente no aspecto que nós acabamos de falar, eu quero lembrar-lhes uma coisa muito importante que muitas vezes nós esquecemos. Quero convidar você a abrir Levítico 2, capítulo 2, verso 13. Dê uma observada o que diz Moisés, no capítulo 2, verso de número 13. O texto diz, Levítico, capítulo 2, verso 13: tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Que curioso, irmãos. Por que dos sacrifícios serem feitos com sal? Volte ao texto novamente e observe um detalhe importante. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais.
Na sua oferta de cereais você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Observe, irmãos, que Moisés descreve que o sal ele era necessário em todo o sacrifício. Geralmente, quando você faz uma leitura, principalmente do cerimonialismo do livro de Levítico, o uso de sal ele é proposto e é considerado a contraparte da proibição de fermento. Porque na perspectiva do cerimonialismo, o sal é visto como aquilo que impede a putrefação. Mas observe que há uma ênfase textual apontando para algo pertinente. O sal foi descrito como o sal da aliança do seu Deus. Usem o sal da aliança do seu Deus. Vocês já estão cientes, tendo em vista as exposições de Gênesis, que o termo, quando aparece nas Escrituras, a aliança, ele aparece para designar o relacionamento íntimo entre Deus e o homem. Também implica o termo aliança, que Deus ele é fiel para cumprir com suas promessas, mas que também o adorador ele tem o dever, ou tinha o dever perpétuo de afirmar, reafirmar e cumprir a lei da aliança, que é algo endossado, por exemplo, em Deuteronômio 28, quando Moisés diz: se vocês cumprirem a aliança, obedecerem, vocês receberão as bênçãos. E aí Moisés descreve inúmeras bênçãos. Mas, se vocês forem rebeldes, Moisés descreve as maldições. Então, irmãos, entendam o seguinte: a vida do adorador, ele se revela sempre, ela evidenciada está sempre pela obediência aos mandamentos de Deus. Curiosamente, Paulo usa uma linguagem veterotestamentária, se apropriando de alguns termos do cerimonialismo. Ele chegou a dizer, quando começou suas aplicações no livro de Romanos, dizendo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Logicamente, irmãos, se Deus exigia sacrifício com sal, e eu me ofereço como sacrifício, devo atentar para, antes de tudo, que o cristão deve estar temperado em si mesmo pela lei de Deus, temperado conforme o Evangelho. Pensamentos, palavras e ações devem estar temperados com a graça. Não haverá como salgar se não for salgado. Logicamente, não haverá tempero, caso não esteja temperado pela obediência da lei. Então nós precisamos, antes de tudo, estar temperados, submissos a Deus, e só assim traremos sabor ao mundo. A humanidade está apodrecida, repousando no pecado, sem gosto, definhando em pura maldade. Mas Cristo enviou os seus discípulos para temperar esse mundo, evitando mais podridão, mais degradação. O sal, pois, tem uma função de negação. Ele combate a deterioração. De forma semelhante, os cristãos, submissos a Deus, combatem a corrupção moral e sua proliferação. Curioso, irmãos, que tanto nas Escrituras como na história podemos colher provas disso. No Antigo Testamento, após cada reforma e avivamento, houve benefício geral estendido à sociedade. Na reforma de Josias, por exemplo, todos foram impactados
pela palavra e por uma vida submissa à palavra. Podemos pensar sobre história. A reforma protestante, por exemplo, João Calvino fez uma mudança incrível na cidade de Genebra. Calvino influenciou a sociedade de uma forma geral. A mesma coisa se deu no caso da reforma liderada pelos puritanos da Inglaterra, que mudou a maneira geral de viver como crentes que eram. Os mais competentes historiadores pronunciam-se uníssonos e dizem que, sem a menor sombra de dúvida, o que impediu a Inglaterra de atravessar um período de revoluções não foi outra coisa senão um reavivamento evangélico. E isso não resultou de qualquer coisa que tivesse sido feita diretamente, mas porque uma multidão se tornou verdadeiramente crente, começou a salgar a sociedade. Podemos pensar nessa questão de forma mais prática. Imagine um grupo conversando sobre coisas pecaminosas. Repentinamente um crente aproxima-se, imediatamente a presença dele surte um determinado efeito. O crente não profere nenhuma palavra sequer, mas prontamente as pessoas modificam a sua linguagem. Destarte ele já estará agindo como sal, já estará controlando as tendências humanas para a putrefação e para a poluição. Basta-lhe ser um crente genuíno, portanto, através de sua vida, de seu caráter e de seu comportamento em geral, já estará controlando aquele mal que se manifestava entre aquelas pessoas. Os crentes genuínos salgam, influenciam a sociedade. Vós sois o sal da terra. Considerem, irmãos, então, o que tenho a dizer. Indiscutivelmente, comunidades evangélicas brotam por todos os lados. Basta olhar para a nossa cidade considerada de interior, pequena em comparação com capitais, mas observem a quantidade de igrejas evangélicas que existem para todos os lados. Apóstolos, pastoras e tantos outros que nunca foram chamados para pregar a palavra, estão espalhados pelos barracos que eles mesmos construíram e chamam de igrejas, atraindo pessoas por todos os lados. Muita gente olha para todo esse suposto crescimento, acreditando que estão presenciando uma era de avivamento. Alguns até dizem: vamos ganhar currais novos para Jesus, e para isso até marcha ecumênica promovem. Outros, mais patrioticamente otimistas, dizem assim: somos um país cristão. Mas observem a realidade do nosso país, é de podridão. Lembrando, nunca se viu na história desse país um ladrão assumir o trono com sua quadrilha. Sem falar que o pensamento social é que ladrões são vítimas, por exemplo, enquanto os perversos são os policiais. Entendem ainda que a família precisa ser destruída, esse é o pensamento predominante, para que a sacanagem sem limites seja difundida. Isto é, do jeito que a coisa vai, o Brasil vai virar um cabaré, pois ambiente de bandido já é. Não era para ser o contrário? Cadê o poder do sal para frear essa podridão que se alastra? Não era para combater tudo isso, mas teve crente que voltou no bandido. Lógico, não salga, porque esse evangelicalismo brasileiro, em sua maioria, não tem nada a ver com cristianismo. Não há nada de cristianismo neles. Nosso erro é pensar que o termo evangélico é sinônimo de evangélico. Nunca foi e nunca será. Ou de evangelho. Originalmente o termo evangélico, não esqueçam disso, ele foi aplicado no período da Reforma aos calvinistas,
aos presbiterianos, que pregavam um evangelho fiel. Foram os calvinistas, os presbiterianos, que receberam pela primeira vez a designação de evangélicos, porque eles entendiam e viam a pregação fiel, e também porque eles viviam o que pregavam. Hoje, há muitas igrejas, muitos evangélicos, mas poucos cristãos. Por isso perguntamos, em que sentido a maioria dos membros das igrejas evangélicas diferem do mundo caído? Em que sentido vocês que estão aqui diferem do mundo caído? Jovem, o que distingue você do mundo? Eu posso dizer algumas distinções. Eu posso dizer, por exemplo, possui certa frequência nos cultos, nas atividades religiosas. Só isso. São as distinções. No mais, namoram e casam com ímpios, fazem sexo antes do casamento. As mulheres casadas ou jovens andam nuas, sensuais, parecidíssimas em muitos casos, com as mulheres depravadas, as prostitutas do mundo. Na igreja expõem os corpos, na praia muito mais, com suas tiras de tecidos finíssimas. Homens falam os mesmos palavrões, frequentam os mesmos lugares, os mesmos bares dos ímpios. Os planos, os projetos são todos mundanos. As amizades, todas mundanas, seguem a mesma moda dos descrentes. Como o indivíduo sabe a um mundo corrompido quando se está apodrecendo com ele? Como? Sim, porque não é sal, não está sendo sal. Não está vivendo conforme a lei de Deus, mas segundo a corrupção do mundo. E como nós vimos, não há um relacionamento com o Senhor, há sim uma libertinagem. E como está provado, não há nada de evangelho, por isso muita depravação. Sem perder de vista do fenômeno recente de que a maioria das igrejas tem recebido no rol de membros uma quantidade enorme de ímpios. Ou seja, a podridão está dentro da igreja, não é mais no mundo. A igreja também se tornou mundana. Contudo, irmãos, nós olhamos para tudo isso e achamos que está tudo normal. Mas Jesus deixou claro que esse sal não preserva, muito menos saboreia. E não existe remédio para sal insípido. Jesus diz, resta somente ser pisado pelos homens. Isso quer dizer, ele não presta para nada. Um crente que não salga, alguém que não tempera este mundo, ele não presta para nada, ele não tem valor, por isso que só lhe resta ser pisado pelos homens. Estamos completando 19 anos, e creio que nossa igreja tem muita história para contar, e eu fico surpreso, com cada história que eu vou descobrindo, principalmente aquelas que eu encontro nas redes sociais. Contudo, em todo esse tempo, qual o sabor que vocês deram ao mundo? Em todo esse tempo, qual o sabor que vocês deram ao mundo? Qual o sabor que vocês deram a essa cidade? Essa cidade tem diferido pelo sabor que vocês estão trazendo? Porque muitas vezes nós esperamos que o pastor, ele seja alguém diferente, ele seja alguém iluminado, alguém muito santo, ou até mesmo no entendimento de muitos, que ele seja a perfeição em pessoa. E de fato, Paulo diz que o ministro do Evangelho, ele tem que ser exemplo, mas considerando que ele também é imperfeito. Contudo, as palavras de Cristo, sejam sal, foram dirigidas a mim e a você. E tantas vezes nós cobramos eventos evangelísticos, vamos fazer encontros evangelísticos, mas Cristo diz que é você, que você é quem atua,
revelando neste mundo. Como vai a nossa vida, irmãos? O mundo, quando entra em contato com você, a partir de amanhã, quando o mundo entrar em contato com você, vai perceber esse sabor divino, vai perceber que sua alma está temperada pela lei de Deus. Esse mundo vai ser salgado, impactado, verá Cristo em você, irá reprimir os seus atos diante da sua presença. Se ele não está sendo salgado, você não serve para nada. Se vocês que devem temperar os outros não têm sabor, são vazios de vida espiritual, de tempero e de vigor. E sua condição é muito triste, porque é provável que você também esteja apodrecendo com o mundo. É bem provável que você também esteja na podridão. É bem provável que você esteja na lama. É bem provável que sua condição seja aterrorizante, porque se você não é sal, você está podre, você não tem vida. Na verdade, você está merecendo, ou é necessário que você receba uma pitada de sal. Mas quer ser sal, meu irmão? Comece observando qual parte da sua vida está em rebeldia com a lei de Deus. Esquadrinhe seus pensamentos, coração, afeições, desejos e observe-os até que você remedie cada pedaço apodrecido com o sal de Cristo. Submeta-se à lei de Deus para que você comece a salgar a sua alma, para que sua alma, sua vida comecem a salgar a alma e a vida dos outros. Mas Jesus não terminou aqui. Temos que encarar os próximos versos. O verso de número 14 ao 16. Veja comigo novamente. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras, ou as boas obras, que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Antes vimos que para ser sal, se faz necessário ter um relacionamento íntimo por meio da lei com o Senhor. Agora ele diz: vós sois a luz do mundo. Certa feita, ele disse: eu sou a luz do mundo, João 8, verso 12. Essas duas declarações precisam ser consideradas conjuntamente. O crente só funciona como luz do mundo por causa dessa relação vital que goza com aquele que é a luz do mundo. A questão toda pode ser sumariada, por conseguinte, no fato que ele, e somente ele, pode conceder-nos essa luz vital a respeito da vida. Talvez você esteja lembrando de como o apóstolo Paulo exprimiu a questão em Efésios 5:8, onde escreveu: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Não somente recebemos a luz, mas também nós mesmos fomos feitos luz, fomos transformados em transmissores da luz. Eles são luz no Senhor, diz Paulo, são a luz refletida. Agora pensem, Jesus é o sol, os crentes são semelhantes à lua, que reflete a luz do sol. Sem Cristo, o cristão não pode brilhar. Mas o que a luz pressupõe? A luz nas Escrituras indica o verdadeiro conhecimento de Deus, expresso nos Salmos, Salmo capítulo 36, o 6, o 22 e 23. Ela simboliza o que há de melhor no campo da sabedoria, a
a luz que ilumina a mente, em contraste com as trevas, que carrega o que há de pior no campo da ignorância. Nesse caso, ser a luz do mundo significa que os cristãos genuínos não somente foram abençoados com a dádiva do conhecimento, mas são também o meio usado por Deus para transmitir aos homens que os cercam. Os possuidores da luz se transformam em transmissores da luz. Entretanto, como nós vimos, jamais podem iluminar por si mesmos. Em conexão com isso, duas ideias são combinadas. Os seguidores de Cristo devem ser visíveis e radiantes. A primeira ideia sugere, como nós vimos no texto, uma cidade situada sobre uma colina. Tal cidade, com seus muros e fortalezas, não pode ficar oculta na analogia de Cristo. Ela permanece claramente visível a todo mundo. A segunda ideia é figurada na lâmpada posta no candelabro. Ela fornece luz, ela brilha toda a casa. Como então demonstrar que efetivamente ele é a luz do mundo? Duas perguntas simples. Qual o efeito da luz? O que a luz realmente faz? Não se pode duvidar que a primeira coisa que a luz faz é anular as trevas, bem como tudo que às trevas pertence. Um quarto escuro que é acionado o interruptor de luz. Os faróis de um carro que avança por uma escura estrada. Em ambos os casos, a luz vai dissipando as trevas. Conforme diz as Escrituras, Paulo aos Efésios, ainda no capítulo 5, diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Enquanto a luz se manifesta, de certo modo, enquanto ela não se manifesta, de certo modo, nós não temos a consciência das trevas. E isso envolve uma questão fundamental. Referindo-se a Jesus, chegando a este mundo, Mateus chegou a dizer: o povo que jazia em trevas viu grande luz. A vinda de Cristo e do seu evangelho foi um acontecimento tão fundamental que ele pôde ser descrito dessa maneira. E o primeiro efeito da vinda de Cristo ao mundo foi que ele desmascarou as trevas que caracterizavam o mundo. Ora, isso também é algo que sempre, inevitavelmente, é feito por qualquer pessoa santificada. Sempre precisamos de alguma coisa que nos mostre a diferença, pelo que a melhor maneira de se revelar uma coisa é provê-la um contraste. É precisamente isso que o Evangelho faz, como também todo aquele sendo crente verdadeiro. Conforme exprimiu o apóstolo Paulo, a luz desmascara as coisas ocultas das trevas. O mundo inteiro, então, está dividido entre os filhos de Deus, os filhos da luz e os filhos do diabo, os filhos das trevas. Grande parte da existência neste mundo é vivida sob uma espécie de tenebroso véu. As piores coisas sempre acontecem acobertadas pelas trevas. Mesmo o homem natural, degenerado e escravo do pecado, ficaria envergonhado se as suas ações fossem expostas à plena luz. Por quê? Volto a reafirmar, porque a luz desmascara as trevas. Efésios 5,13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O crente é a luz do mundo exatamente nesse sentido. Isso é inevitável e não pode ser entravado. Simplesmente por ser um crente,
A pessoa regenerada, ela leva uma vida diferente e isso de pronto revela o verdadeiro caráter e a natureza de toda e qualquer outra maneira de viver. No mundo, pois, o crente se assemelha a uma luz que foi acesa e sem demora as outras pessoas começam a pensar, a admirar-se e a sentir-se envergonhadas. Naturalmente, quanto mais uma pessoa tiver sido santificada, tanto mais evidente tornar-se-á esse fenômeno. O crente nem mais precisa falar, somente devido ao fato de ser o que é, leva as pessoas a sentirem envergonhadas de si mesmas diante do que costumam praticar. É desse modo que o crente verdadeiramente atua como uma luz. Quando o crente se depara com negócios fraudulentos, injustiças e tantos outros pecados, ele denuncia as obras das trevas por meio dos seus atos. Ele brilha em suas ações, provocando a consciência do outro, denunciando as trevas de suas obras. Ele age de forma contrária ao mundo, ele reflete totalmente diferente as contradições e aos poderes malignos do mundo. Ele sempre está posto a mostrar a forma correta, a forma bíblica de fazer a coisa. Quando o casamento vai ruim, ele não copia o mundo se divorciando, mas se submete à lei de Deus que restaura o casamento. Quando as contas não fecham, ele não vai enganar os outros, dar golpe para obter lucro, mas ele vai negociar com honestidade, sabendo que Deus é o seu sustento. Ele não aprova a injustiça, ele não louva a injustiça, mas sempre está pronto a defender a verdade. Ele controla a língua para não dar falso testemunho. Em resumo, ele faz tudo o que é distinto do mundo, porque ele é luz e com isso ele denuncia as obras das trevas. Você tem sido luz? Tem sido distinto, mostrando e denunciando a corrupção deste mundo? Você tem iluminado pelas suas ações? Você tem mostrado ao mundo que existe uma forma diferente de viver? Você tem sido um agente que denuncia as trevas? Mas observe algo também importante. A luz não somente revela as más obras, entendam. A luz não somente revela as más obras, mas também ela tem um papel fundamental. Ela explica a causa das trevas. Ela não só revela o mal, ela explica por que ele está ali. E é nesse ponto que a luz se torna tão importante e prática nesses nossos dias. Os instruídos de nossa época, por exemplo, pensam que o mundo está correndo bem, está tudo muito bem. Estamos ainda com deficiência, mas evoluindo. Os pensamentos, os filósofos estão cada vez mais estudando e nós vamos chegar num resultado. Então o mundo está pensando, está tudo bem. E aí nessa demanda de expectativa surgem os coachings, dizendo que os homens são bons. Basta uma pitada de estímulo, um Rivotril no juízo, e tudo num passe de mágica é possível. Você pode, você faz, basta você querer. No final das contas, ninguém explica a vida com eficiência. É precisamente nesse ponto que o crente mostra ser o detentor daquela luz que esclarece a real condição do homem. A única causa de todas as dificuldades do mundo, neste momento, desde o nível individual e a daí subindo até o nível mais geral, não é outra coisa senão o estado do homem que se encontra alienado de Deus.
Essa é a luz da compreensão que somente o crente dispõe e que pode oferecer ao mundo. O homem é assim porque ele está em rebeldia contra Deus. O homem foi criado de tal maneira que não pode viver autenticamente enquanto não se acha em uma correta em relação com Deus. Todas as desavenças, disputas, mal-entendimentos, toda inveja, ciúme e malícia, todos esses males estão vinculados à inconformidade às normas de Deus e nada mais. A dificuldade do homem não está no seu intelecto, está em sua natureza, suas paixões e concupiscências. Esse é o fator dominante em sua vida. E ainda que eles digam, vamos educar, vamos criar mais escolas, os homens precisam de educação, e ainda que eles façam isso, e ainda que eles usem a educação para controlar o homem, ainda que tantas e tantas outras ciências, tantos e tantos outros ismos possam surgir nos próximos anos, de nada adiantará enquanto a sua natureza continuar pecaminosa e decaída, enquanto ele for uma criatura escravizada às paixões e à desonra. Portanto, meus irmãos, no presente nós somos a luz do mundo em um sentido perfeitamente real. Somos nós que dispomos de uma explicação conveniente e apropriada para a causa das más condições em que o mundo se debate. Voltamos a perguntar: se tudo isso é dito do cristão, como um país cristão pode ser bem desenvolvido em trevas e depravação? Claro que precisamos lembrar que não estamos falando de um cristianismo autêntico. Michael Horton escreveu um dos melhores livros que eu já li: Cristianismo sem Cristo, denunciando que o que chamam de cristianismo não tem nada de Cristo. David Hall chegou a escrever um livro também, dizendo: é preciso ter coragem para ser protestante. Esse é o título do livro, para denunciar que esse evangelicalismo barato só tem trazido danos e nada ao mundo tem dado para o pecado tratar. Automaticamente os crentes são mundanos, porque um cristianismo sem Cristo é mundanismo, e por isso tantos crentes mundanos, e por isso não temperam, e por isso não iluminam. Mas eu gostaria de me deter numa coisa importante, caminhando para o final. De fato, viu, Dani? Caminhando para o final. Embora tenhamos a constante declaração de apreço e paixão pelas Escrituras, qual é o nosso problema? Não respondemos à realidade da vida a partir dela. Nós dizemos que somos crentes, mas nós só sabemos falar do que é justificação, do que é conversão, do que é pecado, e olhe lá, com muita deficiência em muitos casos. E nós esquecemos que muitas vezes nós somos tendenciosos a explicar a realidade por meio das ciências de nossa época. E elas são determinantes para ensinar o comportamento da igreja, como a igreja deve fazer suas atividades, como a igreja deve dirigir as coisas, como se as ciências do mundo determinassem o propósito de nossa existência. Ora, eu vou dar um exemplo, vou lembrar de um exemplo para vocês, né? Quem não lembra aqui na pandemia, quantos não foram servos da ciência?
Quantos não questionaram pastores que estavam lutando para abrir as igrejas e estavam usando a ciência para dizer, fecha as igrejas? Quantos crentes de igrejas locais não denunciaram seus pastores por estarem tentando conduzir o rebanho que precisava adorar ao Senhor? Quantos não denunciaram em nome da ciência? E quando se lia lá em Levítico, o Senhor instruindo Moisés, dizendo, Moisés, se houver uma pandemia, faça o seguinte, somente os doentes devem ficar em casa. Deus nunca proibiu o culto, nem ordenou Moisés a proibir o culto por causa de pandemia. Mas os cientificistas cristãos se apegaram com paixão à ciência. Pastor, eu preciso usar máscara, deixe de ser irresponsável. É preciso usar álcool em gel, pastor, deixe de ser incompetente, você está colocando a vida dos outros em risco. Essa é uma premissa racionalista, cientificista, permeando a vida de muitos. Muitos são guiados pelos gurus da psicologia. Se você disser que não existe psicólogo cristão, fique pronto para arrumar uma confusão. E eu afirmo, não existe salada só de fruta. Da mesma forma, a antropologia explicar a realidade do homem a partir dos antropólogos ateus. O cientificismo, tudo se explica pela ciência. Se não tiver comprovação científica, é mentira. Deus pode levar para um laboratório e ser estudado? Não. Ciência trabalha em cima de estudos, então não existe Deus. E tantas outras maneiras de pensar são determinantes na vida desse cristianismo que está a se pregar. Paralelamente, alguns, quando precisam de orientações, não buscam a verdade, são seguidores de profetas falsos, que vivem dizendo que Deus falou. Ora, irmãos, resumindo, a igreja evangélica, esse cristianismo sem Cristo, o fundamento é porque abandonaram a verdade. E quando falam da verdade, são das coisas que agradam. Por isso, o mundo tem se afastado mais e mais de Deus. Pois o evangelho que mostra a verdadeira condição humana tem sido abandonado. Quantos gabinetes pastorais foram esvaziados da revelação de Deus para que Freud, Jung, Carl Roger assumissem um trono. Os púlpitos, os clientes estão pedindo que os púlpitos não preguem mais a genuína palavra, mas que sejam palestras motivacionais. Não pode falar de pecado, não pode ofender as pessoas que estão andando em trevas, elas não podem ser ofendidas. Nós precisamos de um evangelho mais amoroso, nós precisamos de algo diferente do que está sendo feito com relação à verdade. E o pecador não precisa ser convertido, ele precisa só ser convencido. E ainda que ele ande em adultério, é mais importante ele em adultério na igreja do que fora da igreja. Esse é o evangelho que está sendo pregado por aí. Por isso tanta gente no mundo e na igreja permanecem em trevas, pois nunca ouviram a verdade sobre a real condição delas. Mas como o pecador saberá que precisa de redenção, se ele não for iluminado na consciência? Como ele saberá que está indo para o inferno? Se não pregarmos o evangelho, se não mostrarmos a sua verdadeira condição,
Lembre-se, muitos que foram e que irão para o inferno, irão pela responsabilidade de muitos pregadores, porque viveram nas igrejas anos e anos e nunca ouviram a verdade. E no inferno eles poderão dizer: pastor, a culpa é sua, o senhor nunca me disse a verdade, o senhor me negou a luz enquanto eu andava em trevas, o senhor me negou aquilo que poderia denunciar quem eu verdadeiramente era. Como, irmãos, salvaremos o mundo se não mostrarmos que o mundo está em trevas na sua suposta inteligência? Mas, irmãos, as trevas que deveriam ser dissipadas estão apagando a luz que poderia salvá-los. Mas devemos encarar esse fato também como uma previsão divina. Há muitos falsos crentes por todos os lados. Quer saber então se você é de fato cristão, independente da idade? Você é um agente preservador desse mundo. 19 anos. Você é um agente preservador deste mundo. Eu não estou perguntando se a igreja é relevante, no sentido pragmático da coisa. Pergunto você tem sido um agente preservador deste mundo? Sua vida ilumina as trevas? O Evangelho é sua cosmovisão? Você ama o Evangelho mesmo? Quer saber se você ama o Evangelho? É só você olhar as horas que você dedica ao celular e as horas que você dedica ao estudo da palavra. É só você olhar o quanto você gasta de viagem, de roupas, e o quanto você gasta de livros para conhecer a palavra. O quanto de tempo você gasta assistindo filmes, séries, e quanto tempo você gasta ouvindo sermões. Faça uma comparação. Seja honesto, e aí você saberá se você ama de fato, se a palavra é a sua cosmovisão. Se você de fato tem conhecido a lei de Deus para salgar o mundo, se você de fato tem a sabedoria divina para mostrar ao mundo que a mentalidade mundana está errada. Quantas vezes não conversei com tantos crentes: pastor, eu fiquei com vergonha, participei de um debate, uma pessoa falou uma coisa, eu fui debater, e eu não soube explicar. Lógico, nunca estuda. É a semana enchendo o coração de lixo. É lógico que não vai salgar. É lógico que não vai iluminar. Acho bom refletir sobre essa questão. Porque quem não tempera, não ilumina, podre está, em trevas está. Finalizo. Se você acabou de perceber que não tem sido sal, nem luz nesse mundo, 19 anos. 19 anos. Você observa e diz: rapaz, esse é um convite de Cristo para você ser sal e luz. Mas você primeiro precisa salgar a tua vida com a lei de Deus, amar a lei de Deus e aplicá-la. Ela vai iluminar a tua alma e automaticamente Cristo iluminará a tua vida com a luz da graça. Arrependa-se, volte-se para Deus antes que seja tarde demais, pois um dia não haverá como salgar e iluminar.
não haverá como desfazer a sentença do Redentor. Aí sim, como sal e luz, viveremos como peregrinos, como foi dito ontem. Quando eu preparei esse sermão, preparei com o desejo de que tantos outros anos venham à igreja de Parque Dourado. Como diz o meu amigo, comigo ou semigo, para que ela seja sal, para que ela seja luz. Que a igreja não seja conhecida por ativismo, mas que ela seja conhecida pelo mundo e pela cidade, e que a cidade possa testemunhar dizendo: aquele é um crente, é daquela igreja de Parque Dourado, onde tem muitos crentes lá, que dão testemunho, que salgam, que são luz. Deus ajude sua igreja. E louvamos ao Senhor pelos 19 anos que Ele nos concede. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua voz, ó Deus. Pelo favor de Tua parte. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelas Suas palavras. Aplique Tua lei em nossos corações. Em nome de Cristo, Senhor. Venhamos a viver uma vida santa debaixo da Tua lei, para que venhamos a salgar este mundo e a iluminar as trevas deste mundo. Para a glória do Teu nome, Deus, e que muitos venham a Ti pelo tempero que distribuímos nesta vida. Em nome de Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos.